Vaza tudo. Pacheco não esperava por essa. A conta de Pacheco chegou. A viagem bomba do senador, que foi denunciada por Alexandre Garcia. Rodrigo Pacheco está no reino da fantasia. Em um evento na Procuradoria-Geral da República, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou em preservação e garantia da democracia com aquela platitude que lhe é peculiar. Ele diz frases sobre democracia e fica parecendo o conselheiro Acácio, personagem de Eça de Queiroz. Porque ele teria de dizer onde está o perigo à democracia, mas nunca diz. Pacheco é advogado. Ele sabe que o artigo 220 da Constituição, que trata da liberdade de expressão e da vedação à censura, não é respeitado. Ele sabe que o artigo 127 não foi respeitado, nem o direito ao devido processo legal foi respeitado no inquérito do fim do mundo. Ele sabe que cláusulas pétreas, que são irremovíveis, a não ser por uma constituinte original, foram desrespeitadas até mesmo por prefeitos durante a pandemia. Direito de ir e vir, liberdade de reunião, liberdade de cultos e etc, e etc. Pacheco sabe que os artigos 52 e 53 foram desobedecidos, que a inviolabilidade do mandato parlamentar por quaisquer palavras foi desrespeitado. Um parlamentar é preso à noite em casa contra a inviolabilidade do domicílio. Todo mundo sabe disso, mas Rodrigo Pacheco se cala. O pecado da omissão é um dos mais graves. E ele saiu de férias, pessoal. Ele espalha a bomba no Brasil, diz que a democracia está sendo suprimida e desrespeitada, não diz o porquê, negligencia e se omite diante de tantas afrontas à Constituição e faz uma viagem de férias. Sim, ele foi para Orlando, que é um mundo de fantasia. Talvez seja esse o problema. Ele foi com 2 seguranças e teve 13 diárias para cada um, mais as passagens de ida e volta. Certamente ele foi de classe executiva. Interessante isso, porque somos nós que pagamos estas viagens quando alguém eleito pelo nosso dinheiro trabalha contra a nossa liberdade. Ele vai para onde quer, gasta o dinheiro do povo e faz o que bem entender. E quando volta para o Brasil, diz defender a democracia. Democracia essa que não respeita a Constituição. Pacheco afirmou que qualquer ataque à democracia terá uma reação do próprio Congresso Nacional. O Congresso, que deveria trabalhar para o povo, estará reagindo contra o próprio povo. Rodrigo Pacheco foi ao Twitter para defender o que ele chama de democracia e disse que marca o início do processo eleitoral. O chefe do Poder Legislativo brasileiro afirmou que o Congresso vai rebater qualquer ataque à democracia. Ele não diz qual, mas se ele achar que é um ataque, ele vai pôr o Congresso em peso contra os brasileiros. E ele disse no seu Twitter: qualquer mínimo arrobo ou bravata contra a democracia e o Estado democrático de direito levará a uma pronta reação do Congresso Nacional e tenho certeza das demais instituições tão relevantes para esse processo eleitoral como a nossa Justiça Eleitoral. Na avaliação de Pacheco, retrocessos democráticos não podem e nem vão ser tolerados. Ele saiu em defesa das urnas eletrônicas, cuja credibilidade é atacada com frequência. Dessa forma, diz ele, teremos o resultado eleitoral dado pelas urnas eletrônicas, que há 26 anos cumprem seu papel de forma exemplar, respeitado pelas instituições e pela sociedade. A democracia, com a livre escolha dos nossos representantes, é a única forma de avançarmos como nação e convivermos de forma harmônica. Não há outro caminho aceitável, acrescentou ele. Ele ainda defendeu o que ele chama de diálogo e pacificação do debate político brasileiro. Ou seja, façam o que nós queremos, do jeito que nós queremos e vocês não serão presos. Ao contrário, nós vamos mandar prender todo mundo.
Essa é a mais clara fala dessas pessoas, não é verdade? Dessas pessoas que se acham, né, no poder, no direito de fazer o que eles bem entendem com o nosso Brasil, desrespeitando o desejo daqueles que os elegeram, que os colocaram lá, para garantir aquilo que eles querem. Então, pessoal, é hora do impeachment do Rodrigo Pacheco. Em Minas Gerais, vamos para cima, vamos cobrar. Eles estão calando a voz do povo. É hora de limpeza geral no Brasil. Pense muito bem em quem vocês vão votar. É a nossa chance de limpeza geral na nação brasileira. E isso vai depender de eu e você tomarmos conhecimento da verdade. É por isso que o canal está aqui, para transmitir para você sempre a verdade. O que a mídia comprada e esquerdalha não te mostra, o canal tem compromisso em trazer para você. Mas acima de tudo, precisamos lembrar que somente Deus pode nos livrar desses inimigos. Por isso, nós convocamos você, brasileiro, cidadão de bem, a orar pela nação brasileira, a clamar por uma intervenção divina, a buscar a Deus e colocar Deus no centro da sua vida, servir a Deus de verdade, entendendo que Ele é supremo e Ele é o único que sabe de toda a verdade, que conhece tudo que está de sujeira por baixo do pano, do tapete. Ele é o único que pode derrubar os nossos inimigos e trazer a nação brasileira como uma nação vitoriosa. Por isso, compartilhe, denuncie, nos ajude a divulgar a verdade por todo o Brasil. Dia 7 de setembro chegando. É Brasil em peso nas ruas, é o povo brasileiro, o povo cristão, de joelhos no chão ali, no solo brasileiro, pedindo perdão a Deus pelos pecados da nossa nação, pedindo que o Senhor venha lavar essa terra, nos livrar de toda sujeira e que Deus seja estabelecido nessa nação. Declare nesse Brasil que o trono do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso e de seu Filho Jesus Cristo seja estabelecido na nação brasileira. Vamos orar pela nação, vamos pagar um preço de jejum e de oração pela nação brasileira, vamos entregar o Brasil ao governo de Jesus Cristo. A nossa palavra tem poder, por isso que nós declaramos todo dia aqui: o Brasil é do Senhor Jesus. E não só dizer, mas crer e colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida também. O Brasil está do jeito que está, porque nós nos omitimos. E não há pecado maior do que a omissão. Vamos lutar pelo Brasil, com os joelhos no chão, buscando a Deus, declarando e entregando a Ele o domínio do Brasil. E você, como brasileiro, você pode dizer: eu sou o Brasil e eu entrego o Brasil ao governo de Jesus Cristo.